fixar. E, igualmente, também dar as boas-vindas ao pessoal que nos acompanha pelo Instagram. E vamos começar aqui com os avisos. A casa pediu para poder divulgar. Então, de antemão, já pedimos ao pessoal que esteja com o celular para colocar e atentar no modo silencioso, ou desligar o telefone para poder não fazer nenhum ponto. A evangelização, ela retornou, então esse sábado não terá evangelização, a partir do dia 26 também. Quem tiver as crianças e os jovens estão todos convidados. Da mesma forma que o estudo, que se faz na segunda-feira a partir das 7h30, aqueles que se sentirem à vontade e que estão todos convidados aqui, a partir de 7h30 não tem restrição nenhuma, é só vir. É uma boa oportunidade de a gente estar divulgando a doutrina e aprendendo cada vez mais. A campanha do Rio, ali no quadro, acho que vocês mostram ali os alimentos que faltam e a quantidade. Os itens que mais necessitam aqui, para poder falar, é o açúcar, o feijão, o arroz, a farinha de mesa e o macarrão. E desde já a gente já agradece aqueles que contribuem, que já contribuíram ou de alguma forma que auxiliam, ou divulgando, ou trazendo os alimentos, que é extremamente importante para as pessoas mais carentes, que necessitam. Então a casa tem esse compromisso também, é um compromisso de solidariedade. Paralelo também a essa campanha, é uma campanha do leite, que doou uma lata ou um pacote para a campanha da cesta básica. A gente até coloca ali o valor do leite em pó, acho que é da cesta, mas tem um leite extra, que é o pessoal que precisa e faz necessidade de ter um complemento a mais. Às vezes é uma criança, alimentação, necessita de um remédio para poder estar complementando. E também o nosso canal no YouTube, do PCCBMT, lá vão as palestras que já foram gravadas, não transmite ao vivo. Então, mais lá ficar na íntegra também as palestras. Então, o pessoal pode estar ajudando lá também, compartilhando o canal, se inscrevendo, para poder estar acompanhando depois. E está compartilhando também para que mais pessoas possam assistir, e ajuda na contribuição na divulgação da nossa doutrina. Tá? Então, aqui agora, vamos começar. Vou fazer uma breve leitura aqui, de psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É uma mensagem breve, mas ela traz grandes reflexões para a gente poder. E depois a gente vai realizar a prece de abertura. A mensagem é a lição 95, e o título é Amigo Oculto. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Essa passagem é do evangelista Lucas, está no capítulo 24, versículo 16. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhe as almas, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades das Escrituras, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros, que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo as argumentações confortadoras. Somente ao término da viagem, em sentindo-se fortalecidos no térreo ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús, todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face do sacrifício necessário à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram passagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado.
de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-lo. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, o minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla, seguros e livres na hospedaria da confiança. Então agora, para aqueles que se sentirem confortáveis, podem fechar os olhos, aqueles que não se sentirem não tem problema nenhum. E vamos imaginar nosso Mestre Jesus com aquele olhar que nos encanta, que nos compreende, aquele olhar amoroso, aquele olhar de muita paz. Que possamos sentir esse convite para estarmos nos próximos minutos em sua companhia, confortados ao seu lado, para que possamos ouvir os seus ensinamentos. Agradecemos aos trabalhadores e amigos espirituais que se encontram nessa casa, que possamos elevar os nossos padrões vibratórios de sentimentos, para que esses trabalhadores encontrem aqui nesse ambiente um meio mais propício para nos instruir e para nos auxiliar. Pedimos que esses trabalhadores possam inspirar o nosso amigo Carlos, que trará algumas lições do Evangelho para a gente, e que sintamos uma paz e um conforto nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra é do mundo, do livro de psicografia de Valdo Pereira Franco, de Amélia Rodrigues. A parte do livro Antelógico e a Comunista. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, né? A gente está numa casa espírita e por menos que a gente veja, a gente está bem cercado nessa noite. A paz inicial já nos serve de alerta e a gente jamais imaginou que fosse chegar assim, né? Porque a gente realmente traz uma venda nos olhos. Durante 2 milênios, após a chegada do Cristo ao planeta Terra, na parte da crosta, né, que ele nos acompanha desde a formação do planeta, a gente colocou uma venda nos olhos e não quer enxergar aquilo que de mais terno, mais amoroso que ele deixou, além de seus exemplos, além de todos os feitos que ele realizou, que é o seu sagrado Evangelho. A gente não consegue abrir os nossos olhos para essa luz eterna, para essa moral elevada que ele semeou gratuitamente, deixou como um dos maiores presentes, além da sua visita para a humanidade. Se a gente refletir nessa cegueira que a gente mesmo se impõe, a gente vai entender porque 2000 lá vai pancadinha de anos, a gente continua ainda tão inseguro, tão doente do espírito, tão aflito, muitas das vezes se encaminhando para precipícios que nos trariam maiores e mais longas dores, muitas delas ainda na vida física e outras tantas ou maiores ainda depois que a gente desencarna, tudo porque a gente abandonou o Evangelho, trancou os olhos para ele e deixou Jesus lá no passado. A nossa irmã, através desse livro, Luz do Mundo, essa capa que eu acho que é antiga, esse aqui é um dos 10 da coletânea evangélica que ela trouxe. Os 10 vão falar justamente sobre Jesus, cada um abordando uma particularidade da sua vida. A gente conseguiu até um resumo aqui só para vocês poderem ter uma noção. Alguns desses livros a gente está estudando, se não me engano nesse momento, outros acho que a gente já estudou,
e tenho certeza que outros virão. Que são: o primeiro lançado foi Primícias do Reino, que apresenta os primórdios da vida e obra de Jesus, com foco nos primeiros discípulos e nas transformações que ocorrem. O segundo é o que a gente inicia o estudo hoje, Luz do Mundo. Explora a vida e os ensinamentos de Jesus e a busca pela luz que ele traz para a humanidade. O terceiro, em ordem cronológica de lançamento, tá? Quando voltar a primavera, relata a vida e os ensinamentos de Jesus, com um olhar para a primavera da vida e da esperança. Depois vem A Flores no Caminho, narra a jornada de Jesus com destaque para as flores da fé e do amor que ele semeia no caminho. Então vem Pelos Caminhos de Jesus, que explora os passos do Mestre conforme as lições e exemplos que ele deixou para a humanidade. Trigo de Deus, narra a vida de Jesus conforme nas lições e exemplos que ele deixou para a humanidade. Dias Venturosos apresenta uma visão otimista sobre a vida e a esperança em Deus, com foco na busca pela felicidade e na harmonia com a natureza. Até o Fim dos Tempos, explora a mensagem de Jesus e a sua promessa de retornar, com destaque para a esperança de um futuro melhor. E ainda tem mais. A mensagem do amor imortal apresenta o amor de Deus como um amor imortal e eterno, que transcende o tempo e a morte. E o último seria Vivendo com Jesus. Apresenta uma perspectiva da vida em harmonia com os ensinamentos de Jesus, com foco na busca pela paz e na transformação pessoal. Então, se a gente conseguisse ler o Evangelho, estudar o Evangelho, a gente se localizaria dentro desses 10 livros que a irmã trouxe através de Valdo Franco, e a gente traria para nossas vidas muitos dias de esperança, muitos dias de alegria, e nas nossas maiores dores, nas nossas maiores tristezas, a gente teria acesso a todo esse conforto que é Jesus ao nosso lado. Não, que é Jesus em nossos corações. Porque a gente deve tirá-lo da cruz e colocá-lo em nossos corações. Fazendo isso, a gente estará dando grandes passos para que a gente melhore das nossas dificuldades, mude a nossa perspectiva de vida, tenha fé, esperança em dias melhores, porque foi tudo que ele anunciou. E vivendo essa dúvida que a gente vive com a ausência dele em nossos corações, na nossa vida, quantos não são os precipícios que a gente mergulha? Quantas não são as dores que a gente busca a cada segundo da nossa existência para aumentar as dores que a gente já carrega no nosso dia a dia? Se a gente se lembrar de Jesus, se a gente tiver Jesus no nosso coração, quantos erros a gente vai evitar de cometer? Quantas falhas a gente vai evitar que ocorram na nossa vida? Porque a gente passa 24 horas do dia, mais ou menos 8, dormindo. Às 16 que a gente está acordado, a gente tem poucos minutos ou poucos segundos que a gente se lembra dele. Na hora do aperto, a gente vai se lembrar às vezes dele. Mas quantos não são que na hora do aperto nem dele se lembram, nem o conhecem? São 2000 e poucos anos de Evangelho que a gente botou uma venda como se fosse dormir, abrindo mão da validade que é Jesus em nossa vida. 2000 anos. E talvez se a gente tivesse retirado essa venda há 1000 e poucos anos atrás, há 1000 a 500 anos atrás, a gente hoje já não trilhasse pelas dificuldades e pelas dores que a gente trilha todos os dias dessa existência. Porque a dor não é um castigo divino. A dor é um alerta de que tem alguma coisa errada na nossa vida e a gente precisa consertar. Ou a gente precisa de evitar que se mergulhe mais ainda no precipício que a gente já está envolvido. São as nossas imperfeições, as nossas imoralidades, a nossa agressividade quanto a Deus, porque não satisfaz os nossos caprichos, mas Ele nos concede tudo o que a gente precisa. Eu sempre falo, o que seria de mim se eu ganhasse na Mega Sena? Não há a menor garantia que eu voltasse ao Bezerra de Menezes, porque eu não sei como eu me comportaria depois. Enquanto ele tiver esse freio na minha existência, eu continuar com o meu pequeno salário humilde, eu tenho certeza que eu vou continuar
igual eu dizia aqui no início. Mas se eu ganhar 5 milhões, eu não sei se eu vou. Só vamos descobrir se eu ficar rico. Mas até lá eu prefiro ficar só com o meu salário, porque eu tenho a certeza que quinta-feira estará aqui de novo. E não há nada que eu agradeça mais na vida do que essa oportunidade que me foi dada quando essa casa abriu as portas para mim e me acolheu e me ajudou a encontrar novamente o Evangelho, que eu devo ter desperdiçado em inúmeras existências por aí fora. Então, gente, a gente vai levar para casa uma simples reflexão, que é a nossa tentativa ao final desse estudo, porque não vai dar tempo para a gente passar por muito, porque só um estudo que eu assisti, e ainda não tinha terminado o estudo do capítulo, já estava em 3 horas e meia, e eu também tive que assistir um pouquinho mais rápido. 3 horas e meia, e não tinham passado da metade do capítulo, do ano teológico, o nome é esse. Tá? Então, para a gente falar, a gente vai ter que pular, vai ter que ser rápido, porque não vai dar para a gente explorar tudo a fim. A boa notícia é que já foram 16 minutos embora, mas já falta menos. Então, gente, a gente vai tentar trazer, e ao final a gente ficar com essa reflexão para levar para o nosso dia a dia para casa, que é: quanto Jesus é importante na nossa vida? Qual a importância que eu dou ao Mestre e ao seu Evangelho dentro do meu coração? Isso é o mais importante. O que é que eu faço de Jesus em minha vida? Eu uso tudo que Ele pode ser para mim, para meu próprio benefício, ou eu continuo amarrando vendas nos meus olhos, querendo apenas ficar na imperfeição que eu me trouxe aqui? Se ao final desse estudo a gente conseguir sair com essa questão no coração e pelo menos 5 minutos a gente refletir sobre ela, eu acho que o dever de casa já está iniciando. Então vamos lá, gente. Anteológico é um título, né? E a gente foi buscar o que é a definição de anteológico. Cadê tudo? É o que é digno de ser lembrado, memorável e notável. Jesus é digno de tudo isso. O que merece estar numa antologia, que está relacionado com a coleção organizada de textos de um ou mais autores. E o que é a série evangélica de Amélia Rodrigues, que a gente citou os livros? Uma coletânea cujo foco é Jesus. Agora cabe a gente aproveitar, degustar, no mínimo esses 10, tá? E pouco a pouco, alguns estão em PDF, ir lendo, refletindo no que poeticamente a série traz sobre tudo aquilo que o Mestre fez, faz e fará pelas gente. Anteológica. Hoje, como nos dias do passado, o homem sofre as mesmas necessidades, diferenciadas pelas circunstâncias de tempo e condicionamento da técnica. Toda vez que se tenta, porém, uma atualização das palavras augustas de Jesus, surgem naturalmente críticos apressados que se referem ao cristianismo como uma doutrina passadista, que esteve a serviço das religiões e foi superada pelas realidades da cultura odiada. Jesus para eles pode ter existido, não tendo, porém, outra significação senão aquela que se atribuiu aos agitadores de todos os tempos, que buscaram fermentar as massas humanas, tentando o ideal de fraternidade entre as criaturas. Seus feitos, suas palavras são consideradas exclusivamente do ponto de vista sociológico, negando-se que quaisquer outras decorrências que ressumem em odores e realidades transcendentes. Ou seja, existe uma série de espíritos encarnados e desencarnados que, durante muitos séculos, e ainda hoje, consideram e trazem para a gente que o Cristo é somente isso. Algo do passado, algo que se refere somente à vida em sociedade. Abandonando, criticando, condenando toda e qualquer reflexão, estudo que se faça dos seus ensinamentos e de toda a ética que Ele nos trouxe, toda a moral que Ele nos delegou, que Ele nos deixou, toda a esperança, toda a fé em dias melhores, todo o amor de um Deus para conosco.
Um Deus que não cobra nada, que dá todo o amor que Ele tem por cada um dos seus filhos, na medida que a cada um pode conceder, sem cobrar nada em troca. Só a esperança que a gente acorde, se regenere, se transforme em um espírito melhor e caminhe para Ele. É só o que Ele pede. Ele não me pede mais nada. Ele me dá o Evangelho, Ele me deu Jesus e diz: cara, isso é tudo que você precisa para você crescer e caminhar para mim. E tem aqueles que durante os séculos que se passaram e ainda nos dias de hoje continuam querendo transformar Jesus somente nessa figura histórica. E quando se tenta tirar mais um véu, mais uma caixinha da cebola para se aprofundar todo o ensinamento que ele trouxe, as críticas são mais ferrenhas, mais agressivas, para que ele continue escondido lá no passado. Então cabe a gente, se diz cristão, que diz que acredita em Jesus, que acredita em Deus, trazê-lo para a nossa realidade de um ser maravilhoso, um irmão amoroso que está de braços abertos, apenas esperando que a gente peça ajuda. E a cada dia a gente menos ajuda ele pede. Reacionários do dogmatismo religioso anatematizam, igualmente dogmático, todo esforço que objetiva um estudo consolador, resultante da mensagem do Galileu, incomparável que inaugurou o primado do Espírito, falando uma linguagem sempre nova e atuante em todos os tempos. A linguagem dele é única, ela é atemporal. O que ele falou no passado serve para o passado, para o presente e para o futuro. Não tem nada que acrescentar nem tirar. Tem apenas que a gente vir buscar o verdadeiro sentido do que ele falou. Porque muito foi distorcido. Muito ainda hoje é distorcido para interesses particulares. E a gente não acorda para isso. Porque a gente prefere a promessa da facilidade do que a porta estreita. É mais fácil eu aceitar a promessa do fácil do que eu entender que eu vou sofrer, mas eu vou sobreviver. Sobreviver baseado no amor e na ética e na moral de Jesus. Que é isso que eu preciso para a minha vida. Gandhi dizia: podem se queimar todos os livros do mundo, mas se sobrar o Sermão do Monte, a humanidade estará salva. E o que é o Sermão do Monte? O suprassumo do que Jesus trouxe para nós. É tudo que a gente precisa de consolação, de esperança, de fé, de conhecimento, de ensino e de como nós devemos agir, amando-nos acima de tudo uns aos outros, como gostaríamos de ser amados. Lamentavelmente, não são tais pensadores o resultado das experiências tecnicistas ou consequência da filosofia cínica desses dias. Sempre estiveram presentes na história, deixando pegadas bem expressivas do sexismo a se aferrar, amargos e amargos. E aí a gente vai citar o que a irmã nos traz e vai pedir respeitosamente aos nomes colocados aqui. Disse que o Papa Urbano VIII, cientificado da desencarnação do cardeal Richelieu, após alguma reflexão, exclamara: se existe um Deus, o cardeal terá de responder por muitas coisas. Se não existe, safou-se de boa. No entanto, foi Urbano VIII o responsável pela Guerra dos 30 Anos, consequência natural da reforma. E aí a gente não vai para fatos históricos, senão a gente não conseguiria sair do lugar. Deixa quietinho lá no passado, o que o Papa Urbano fez, que o rei Richelieu também fez, e vamos trabalhar apenas com uma frase que nos trouxe a preocupação, na incerteza de ser dele ou não, porque a irmã frisa, disse, né? Ela não disse o que falou, disse, que é: se existe um Deus, o cardeal terá de responder por muitas coisas, se não existe, só fosse boa. E a gente vai trazer uma reflexão para nós,
e para todos aqueles que falam do Evangelho. O que realmente eu faço dentro de uma instituição religiosa? Quais são os meus interesses? Políticos? Dinheiro? Poder? Conquista? O que é que eu vou fazer dentro de uma casa espírita como dirigente, como palestrante, como diretor temporário, como trabalhador temporário, como um colaborador dentro de uma instituição religiosa? Qual é o meu interesse? São esses interesses políticos? Porque se eu falo de Deus, eu tenho que acreditar nele. Eu não posso falar de alguém que eu duvido da sua existência, que é o que a frase nos traz. Se a pessoa, o Espírito que pronunciou essa frase, não acreditasse em Deus, não acredita em Deus, como é que ele pode estar à frente de uma instituição religiosa? Não me interessa se foi o Papa oitavo, o Urbano oitavo. Eu respeito o que a irmã nos trouxe. Mas essa reflexão é que a gente precisa trazer. O que é que eu faço à frente ou faço dentro de uma instituição religiosa? Quais são os meus interesses? Aqueles que eu carrego lá no fundo que ninguém vê. Se tirar a pele de cordeiro, vai sobrar o lobo mau. É isso. Porque eu não posso falar de Deus, eu não posso falar de Jesus, por menor que seja a minha fé, menor que um grão de mostarda, se eu não acreditar o mínimo possível neles. Como é que eu me atreveria a vir a esse púlpito falar de Jesus se eu não acreditasse nele? Mesmo que a minha fé fosse 1/1000 de tamanho de um grão de mostarda, eu já acredito nele, mas eu não posso duvidar. Eu não posso duvidar da doutrina espírita, porque eu a falo aqui, eu a comento aqui, quando dão uma oportunidade, quando é a minha vez, no estudo. Eu não posso duvidar da doutrina espírita, que lá fora, quando eu encontro um irmão caído, necessitando de ajuda, e eu falo dela com tanto carinho, se eu duvidar dela, então o que é que a gente faz de Jesus, do nosso trabalho e de Deus e da doutrina espírita aqui dentro e lá fora? É nisso que a gente tem que se preocupar, e não com quem pronunciou a frase. Continuando. Vem um texto longo que vai falar justamente sobre as grandes dúvidas que a gente vai pular quanto às dificuldades que a gente vai vivenciar, seja numa existência, seja nas diversas existências que a gente já viveu. Jovens, ainda rebeldes, querendo o amor a qualquer custo, adultos já na sua pré-estabilidade, os idosos já no seu conformismo, porque todos nós já passamos por rebeldia, por conformismo, já fomos atrás de brigas e lutas insensatas, já agimos também com prudência. É sobre isso que fala. E nesse turbilhão todo, a gente já viveu isso, porque a gente não está na nossa única existência. Em todas as existências que a gente já vivenciou, a gente passou essas dúvidas, essas rebeldias, essas incertezas, esses momentos que a gente já se sentia soberano sobre os outros, por aí afora. E nisso tudo o Espírito tem um pouquinho mais de clareza a entender. Por quê? Porque a doutrina espírita traz Jesus com mais clareza para a gente. Ela nos mostra que ele não é um ser especial criado por Deus como o único filho, e a gente aquele rebanho, né, de criaturas infelizes, desprezadas, condenadas e por aí afora. Não, ela nos traz que ele foi criado simples e ignorante, como nós fomos, que ele fez o seu trabalho, que ele lutou, que ele estudou, que ele se esforçou, que ele cresceu e chegou onde chegou, mas que nós temos o mesmo direito. Temos as mesmas condições fornecidas por Deus. A cada segundo em nossa vida, Deus é tão misericordioso que ele coloca uma oportunidade da gente crescer. A gente é que tem venda nos olhos e não enxerga. A cada minuto ele nos estende a mão e normalmente a gente despreza. E temos a doutrina que nos mostra isso, que a gente tem as mesmas capacidades e que vamos chegar lá um dia. Uns mais devagar, outros mais rápido. Vai depender das decisões que nós tomarmos. Porque só depende do nosso livre-arbítrio
o que a gente será amanhã. Não depende mais de mim. Agora, se eu pegar Jesus e colocá-lo dentro de mim, no meu coração, eu vou ter mais facilidade. Eu vou ter o melhor dos médicos ao meu lado, o melhor psicólogo desse mundo, com respeito aos psicólogos, aos psicoterapeutas. Eu vou ter o Filho de Deus mais elevado que transita por esse órgão ao meu lado. E o que é melhor ainda, se eu colocá-lo dentro do meu coração e a cada passo que eu for dar, reflita nos passos que ele deu, quantos precipícios eu vou evitar na minha vida? Quantas quedas eu vou deixar de cair? Quantas vezes ele vai me carregar, como naquela passagem da pegadas na areia, que eu vou olhar para trás e vou saber um par de pés, e vou indagar: o Senhor, nesse momento era eu que andava sozinho? E ele responderá para mim: não, era eu que te carregava. Então, quando a gente pega Jesus e tira lá da cruz e coloca aqui dentro, a nossa vida se transforma. A gente tem mais coragem, a gente tem fé, a nossa esperança se redobra e a gente se acalma. Agora, sem ele, tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Vamos continuar, gente. Já demos um salto, porque já são 8h30. Os problemas sociais, morais e políticos de hoje diferem um pouco daqueles que agitavam os dias em que viveu Jesus conosco. A superdensidade da população, as técnicas de comunicação esmagando o espírito humano por acúmulo de informações, produzem exaustão. Busca-se tudo para solucionar a problemática externa, enquanto o homem prossegue sozinho em incógnita íntima. E Jesus continua ignorado. Traduzindo, quase nada mudou. Só está avolumado pelas futilidades e facilidades nos dias de hoje, pela agressividade que o ser humano carrega dentro de si ao longo dos séculos e ainda não conseguiu dominar. E acima de tudo, porque desprezou a paz de Jesus em seus corações. Porque se esses que por aí afora fomentam brigas, guerras, se nos nossos momentos mais difíceis a gente controlasse a nossa ira, a nossa raiva e se lembrasse do Cristo, quanto de amor a gente faria? Quanto de amor a gente cederia aos nossos irmãos à nossa volta? Quantas vibrações de paz a gente não emanaria para aqueles que se acercam de nós? Mas a gente esqueceu Jesus. Uma cruz, num canto da sala. Israel, soberba do pretérito, está hoje simbolicamente com dimensões gigantescas, fazendo-se representar pelas nações adoradoras do Deus Moloque e do bezerro de ouro. Rabinos odientos e fariseus impiedosos, saduceus astutos e samaritanos detestados, galileus humildes e levitas arbitrários multiplicam-se nestas horas, envergando roupagem diversa e tudo sobre a nomenclatura estranha. O homem chegou à lua, mas não penetrou o âmago do próprio ser. Sempre é mais fácil a incursão para fora e a solução simplista de conquistar os outros, por mais confortadora e melhor retribuição externa, do que ingente conquista interior sobre si mesmo. Ou seja, a gente continua dando prioridade ao culto externo. O espírito é desprezado, porém o corpo é exaltado. A gente esquece do que a gente precisa carregar por dentro e se lembra de trocar de roupa, de fazer um cabelo, de fazer uma modificação estética. Aí vai lá, faz uma harmonização. Ficou mais lindo do que era, vamos dizer o contrário. Você já não se reconhece no espelho. E aí bate a depressão, te atormentando porque você piorou. O sonho da beleza da cirurgia plástica se transformou num tormento. E se você tivesse Jesus no coração? Se em vez de você cortar o que está aqui por fora, puxar, remendar, você fosse lá dentro e tirasse devagarinho um pouquinho da primeira
má intenção, da primeira imperfeição, fizesse uma cirurgia moral dentro de você, não gasta nada. O Evangelho é 0,800. Na casa espírita, então, é tudo 0,800. Porém, a gente prefere um bisturi mais caro. Vai mudar tudo por fora, mas por dentro vai continuar a mesma tristeza, a mesma dor, a mesma cobrança, a mesma ambição. Agora, se você pega o Evangelho e começa a colocá-lo aqui dentro, tudo começa a ficar mais suave. A cada dor que você enfrenta, você passou por ela, é uma dor mais forte que vem, mas ela vem porque você está pronto para superá-la também. E dia virá que não haverá mais nenhuma dor para você superar, mas aí você já não estará encarnado no planeta Terra. Você já terá alcançado o direito de sair dessa paragem de dor, de prova e expiação, para viver num local muito melhor. Só depende da gente. Soluciona-se na qualidade implicadas questões da técnica, a alucinação em torno do infinitamente pequeno, como do infinitamente grande, gerou a necessidade da criação de cérebros eletrônicos para a fixação de dados e a operação de cálculos mecânicos quase impossíveis de realizados pela mente humana. No tempo necessário ao acionamento dos reatores agentes das supervelocidades, ou cuja vigência de respostas indispensáveis à agitação e à celeridade dos dias em que se desenvolvem as atuais conjunturas, conquanto transitórias, com as suas perspectivas sombrias, quando nefastas, não poderiam ser atendidas com precisão, porque Jesus procede desconhecido. E aí a gente vai olhar os nossos avanços tecnológicos, né? Se cresceu muito. Nós hoje temos computadores que fazem cálculos que a mente humana esquece. Nós temos a medicina robótica, né? Que vai lá e corta precisamente o que a mão do médico faria assim. Milímetro a milímetro ela não é. Legal. Tudo isso foi criado, foi desenvolvido, mas para utilização com moral e ética. Isso é o que de bom traz tudo isso que Deus deixou chegar ao planeta. O de ruim é o que a gente faz com o que a gente tem à nossa mão. E aí a gente vai pegar todos esses computadores, todas essas inteligências artificiais e vai se perguntar: o que eu vou fazer com isso na minha vida? O que eu vou fazer com isso? Eu vou gerar alguma coisa útil ou inútil? Aí é o livre-arbítrio de cada um. E basta que a gente olhe para a humanidade para ver o quanto ela hoje já sofre pelas escolhas que ela fez. E o quanto se semeia de destruição e se gera de dívidas particulares aos espíritos envolvidos com toda essa ciência e tecnologia que se desvia para o mal. A responsabilidade é de todos, porque muitas das vezes a gente comunga com essas ideias, incentiva, porque se a gente não comungasse, ela não teria força. Vamos continuar. Ele, no entanto, é a solução e a melhor solução para as intrincadas questões da angústia universal. Vamos repetir isso aqui, que essa frase é muito importante. Ele, no entanto, é a solução, a melhor solução para os intrincados quesitos da angústia universal. Jesus em nossos corações é a diminuição de tudo que a gente trouxer de angústia, preocupação, com tudo que vai nos acontecer. Cada um de nós experimenta uma sensação. Nos dias mais difíceis, de maiores dores para todos nós, quando a gente pega, se concentra, eleva o nosso pensamento, pensa naquela figura doce de braços abertos, irradiando luz e pedindo: vem que eu te ajudo. A gente não se sente melhor? Não dá um alívio? E aquilo que parecia ser um furacão vira uma brisa? A gente sabe que a gente vai passar por aquele momento difícil. A doutrina nos fala isso. Você sabe que você vai ter que ajustar o que você fez de errado. Mas nos dá força, e Jesus nos dá fé e confiança para que a gente passe por aquilo sem fazer daquela situação um verdadeiro tormento, um verdadeiro furacão, uma tempestade na nossa vida.
Há momentos que a gente está lidando com 3, 4, 5 problemas ao mesmo tempo. Mas se você tem Jesus com você, vai um para cá, vem um para lá, tudo se ajusta e aos pouquinhos cada um vai passar. E o que não puder passar, dia virá que passará. Porque nem tudo pode ser resolvido de imediato, naquele minuto, naquele segundo. Então, gente, Ele é a solução, a melhor solução para os intrincados quesitos da angústia universal. Pega Ele e coloca no coração. Lê o Evangelho. Abre uma página consoladora desses inúmeros livros que Chico psicografou de volta. Muda o foco. Em vez de você pensar no ar, pensa naquilo que te chega, naquela mensagem. Reflete, raciocina, busca força e vai em frente. Porque se eu não buscasse força e não fosse em frente, eu estaria no buraco da vida por aí, entrega no seu. Então vamos lá, gente. Vamos pegar o Cristo, tirar lá da sala, daquela cruz velha, empoeirada, e fazer sorrir e trazê-lo aqui para dentro. Aqui. Continuemos. Retorna à esfera humana exatamente no momento ciclópico das necessidades, conforme prometeram. Antes foram precedidos por uma pleia de pensadores e artistas que embelezaram a terra. E então inaugurou um período de paz e fraternidade, dobrando a serviço do Império Romano a tolerância e ao martírio, retificando os conceitos éticos vigentes. Neste dia volta sobre a mesma augusta companhia daqueles que lhes prepararam a cena, ampliando enormemente os conceitos de liberdade, de paz, justiça e de amor, conquanto ainda não vividos por todos nós, para que na condição de Consolador atenda a todas as necessidades e faça secar as nascentes de todas as dores que teimam em perdoar. Gente, isso é uma questão de fé, não precisa nem comentar. Jesus é tudo isso para a gente. Ele é o nosso Consolador. Ele hoje é representado pelas vozes do céu, são os Espíritos que trouxeram a purificação, que tanto consolo traz às nossas almas, que tanta luz e ensinamento nos traz. É Ele. Ele é tudo. Existe uma música que diz assim: eu não sou nada sem Jesus. Eu sem Jesus eu não sou nada. Eu fui nada sem Jesus durante milênios. Dessa vez Ele me acertou no cheio. Eu posso não tê-lo encontrado totalmente, mas certamente eu não vou escapar da minha vida. Porque depende de mim, o meu encontro com Ele. E ai de mim que nessa existência eu desperdice essa oportunidade. Porque talvez eu tenha que esperar mais de 2.000 anos para me encontrar. Emmanuel passou por isso. E eu peço a Deus e a Ele que nessa existência eu fique mais próximo dele. Porque mais de 2.000 anos de dor e sofrimento para esse espírito reencarnante vai doer um bocado. Ontem cantava a verdade e a vivia no bucolismo de uma doce Galileia afável, verde, e a natureza fez-se um outro evangelho, da beleza e da poesia que vertiam, da paisagem que emoldurava suas palavras e seus seguidores. Hoje penetra as mentes e os corações, transformando-se no amigo divino que mantém colóquio com os que o amam e desejam reencontrá-lo. Não obstante, longínquo o caminho por onde segue. Então, gente, é esse amigo chamado Jesus. É o melhor amigo desse mundo. Para senti-lo, basta a gente se conectar com Ele, falar com Ele, dirigir a Ele o nosso amor, mesmo que Ele seja uma migalha. Mas basta falar: mestre, preciso de ti. E quantas não foram as vezes que sentado aqui eu falei isso, pedi a Ele e a eles, se acercaram de mim nesse momento, eu não sei quantos são, se é um, se é dois, eu não vejo no ouço, para que eles me carregassem hoje. Porque falar de Jesus é muito fácil, mas é muito difícil quando a responsabilidade. Uma palavra
mal colocada, mal interpretada, mal ouvida, mal saboreada, pode estragar uma vida. E o que a gente pede é ser um bom condutor, um bom papagaio nas mãos deles, para que eles possam chegar aos corações de cada um, encarnados, aqui à distância, e desencarnados, que estão por aqui nos ouvindo. Este livro, narrando e repetindo as mensagens do Senhor às suas gente simples e sofridas do passado, é um convite, uma tentativa de entristecer um colóquio com os que sofrem, apresentando-lhes Jesus, o incondicional benfeitor que permanece aguardando por nós. Nada traz de novo que não se haja dito. Recorda, revive, atualiza feitos e palavras. Cicia em musicalidade fraterna as expressões que conseguiram impregnar os séculos e não desapareceram, ora representadas pelo pensamento cartesiano, encarregado de dirigir o tempo novo de fraternidade universal, delimitando as fronteiras do reino de Deus, indimensionais com o próprio universo que, no entanto, começa no coração, na alma do homem atribulado de todos os tempos. Salvador, 25 de janeiro de 1971, América. Gente, não sou esse como os outros 9, tá? São justamente essa tentativa de nos colocar conversando com Jesus, igual a gente está aqui hoje, porque isso aqui não é uma palestra, isso é uma tentativa de conversa de coração para coração, que a gente possa ir lá atrás, numa quinta-feira, onde ele foi traído com um beijo, levado a Anás, a Caifás, julgado num julgamento que teve uma rapidez descomunal, que feriu as leis hebraicas e romanas, e ser condenado. Que a gente lembre de toda a dor que ele viveu naquela cruz, e o tire da cruz, porque ele mostrou: eu venci o mundo, são as palavras dele, que a gente pode vencer o mundo, e trazê-lo para dentro dos nossos corações, nos nossos segundos dentro da casa espírita, mas principalmente nas 24 horas lá fora. Porque é lá fora que, se a gente lembrar dele e o puxar para perto da gente, ele vai vir nos abraçar. A gente não vai ver, mas a gente vai sentir um alívio dentro da nossa alma e uma coragem que vai nos auxiliar a passar por cima daquela dor, como se fosse uma dor de dente que um analgésico faz acabar. Então, coloquemos esse Cristo aqui dentro dos nossos corações, da nossa mente. Vivamos Ele em espírito, de coração para coração. A cada irmão que encontrarmos na rua, quando possível for, quando se apresentar a oportunidade, quando a chaga do irmão doer aos nossos olhos, façamos a ponte entre o mestre e ele. Levemos a esse irmão necessitado desse amor e desse carinho, tudo aquilo que o mestre tem por nós e para ele, porque ele é único, mas é para todos. Ele não se divide, ele se multiplica. Ele não é de ninguém, ele é de todos. Muita paz, muito obrigado. Uma grande paz para todos vocês neste domingo. Lembre-se do amor, da fraternidade, do quanto Deus nos ama, do quanto Deus ama cada um de seus filhos perdidos, não por ele, mas que se perderam nesse mundo. Abracem seus familiares como se fosse o último dia da presença física deles, porque, como dizia a mãe de Walter, você vai ser veio como nascente, não sabe se chegarás ao ponto. Acordei hoje de manhã na presença dos meus bebês. Cheguei em casa para tomar um banho e desfastá-lo. Volto para casa. Não sei se amanhã eles vão acordar. Mas enquanto eu estiver perto de mim, darei a eles o amor que eles me deram um dia. E tentarei lá fora dar um pouquinho desse amor que eu recebi nessa casa e que eu recebo todos os dias do amado Mestre Jesus e de Deus a cada um que eu puder. E eu não sou um escolhido, eu não sou um preferido. Eu sou um espírito encarnado
cheio de dificuldades, carregando as minhas imperfeições, mas que dei a sorte de encontrar o Bezerra de Menezes e de o Mestre Jesus lançar uma rede e me pescar em Portugal e vir trazer para cá. Então, muita paz a todos, uma grande paz para os seus corações. Agradecemos ao nosso irmão Carlos pela dedicação, carinho, né, que trouxe essas palavras. E, mais uma vez, né, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por esse mais uma oportunidade de estarmos aprendendo as suas lições, com tanto amor, de tanta solidariedade, de tanta caridade. Senhor, nos auxilie a sermos gratos por tudo que nós temos, tudo que conquistamos. Auxilia-nos, Senhor, a compreendermos a razão de estarmos encarnados, que é a nossa evolução espiritual. Pedimos também aos bons espíritos que possam colocar na nossa água os fluidos medicamentosos necessários, na medida que cada um precisa, na sua fé, na sua confiança em Deus. Pedimos também que todos aqueles irmãos que possuem o nome na caixinha possam ser envolvidos com os mais nobres sentimentos, com a nossa vontade de fazer o bem, que possa chegar essa luz aonde quer que estejam e na medida que precisa. Rogamos a Deus as bênçãos através de Jesus e dos nossos espíritos benfeitores. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus. Então, para a nossa segunda parte do trabalho, né, pedimos para que mantenham o silêncio, né,